O milionário se irrita, mas perdoa a empregada negra que rasgou sua calça simplesmente. Júlia respirou fundo ao entrar no imponente prédio da empresa. A arquitetura moderna refletia o céu de São Paulo, e os sussurros de admiração preenchiam o ar. Ela sentia que estava prestes a viver uma história digna de ser contada. Era seu primeiro dia como estagiária em um dos escritórios mais renomados do país, e a animação misturava-se com uma pontinha de medo. As paredes estavam adornadas com obras de arte caro, e as pessoas com trajes sob medida pareciam sair de um filme. Júlia era uma jovem tímida, e essas visões magníficas a deixavam ainda mais ansiosa. Mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Durante uma reunião cheia de executivos, enquanto tentava fazer anotações em meio ao burburinho, um movimento brusco a pegou de surpresa. Ao se levantar para oferecer um copo d'água, Júlia esbarrou na cadeira de Diogo Carvalho, o diretor executivo da empresa. O imp, Diogo, inicialmente furioso, logo percebeu o absurdo da situação. Mas seu olhar cortante e crítico encontrava algo inesperado na expressão de Júlia. Um misto de coragem e vulnerabilidade. Entre olhares e murmúrios, a reunião prosseguiu com um clima pesado. Júlia tentava se esconder atrás de seu bloco de notas, mas sabia que tinha chamado a atenção. As horas seguintes foram uma montanha russa de emoções. Quando finalmente conseguiu respirar aliviada, algo inesperado a fez voltar suas atenções para os contratos que revisava. Ao notar erros evidentes, seu coração acelerou. Se ela conseguisse mostrar isso a Diogo, talvez pudesse ganhar alguma credibilidade. Enquanto os dias se passavam, um evento inesperado aconteceu. O elevador do prédio travou e Júlia ficou presa com Diogo. O silêncio predominou até que, por algum impulso, ela resolveu compartilhar suas inseguranças. Falou sobre seus sonhos, a pressão que sentia para se destacar e como se contou sobre seu próprio medo de fracassar e como ser o diretor executivo não significava ter todas as respostas. A tensão entre eles começou a mudar, transformando-se em uma conexão peculiar. Entretanto, a vida tem uma maneira engraçada de pregar peças. Em um evento com um cliente importante, um desastre aconteceu. Júlia derrubou o café no terno dele. A sala encheu-se de risos nervosos e julgamentos. Mais uma vez, as chamas do constrangimento a consumiram. No meio da confusão, Diogo anunciou que ele a respeitava pelo que fazia, mas também abordou um relacionamento que poderia mudar tudo entre eles. Agora, Júlia se via em um dilema. Seus sentimentos por Diogo cresciam, mas as dúvidas sobre o que isso significava em um ambiente tão competitivo e elitista a atormentavam. O que seria aquele contrato que ele sugeria? Seria um convite para uma parceria profissional ou algo mais? Ela ficou pensando se podia enfrentar as pressões sociais que sempre a cercaram. E agora, com todas e... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Júlia sentia o coração disparar enquanto Diogo a observava. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Ele estava prestes a falar, a sugerir algo que pudesse mudar tudo entre eles. A sala estava cheia de sussurros nervosos, mas só a voz dele chegava até seus ouvidos. Até que um estrondo a tirou de seu transe. As luzes do prédio piscaram. Júlia olhou para Diogo confusa. Aquilo não era apenas um alarde normal. Havia algo de errado. Júlia, precisamos sair, ele disse, puxando-a pelo braço. Ela o seguiu, o pânico começando a se instalar. No corredor, o caos se espalhou. Funcionários corriam, gritando. Diziam algo sobre uma bomba e que deveriam se afastar do prédio. A adrenalina tomou conta de Júlia, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Uma bomba? Como assim? Pensava ela, tremendo. A situação, até então constrangedora, se transformava em uma verdadeira questão de vida ou morte. No caminho para as escadas, o pânico só aumentava. E quando chegaram ao andar inferior, uma explosão ensurdecedora sacudiu o prédio. Júlia caiu, a pressão do chão fazendo seu ouvido zunir. O que estava acontecendo? Os gritos se intensificaram. Era como um pesadelo. E a adrenalina a mantinha alerta, mas também paralisada de medo. Diogo estava ao lado dela, e ao olhar em seus olhos, tudo parecia diferente. As dores, os constrangimentos dos últimos dias se tornaram insignificantes diante do que realmente importava agora. Ele se abaixou, envolvendo-a com um braço, protegendo-a do tumulto e do desespero. "Fique perto de mim", ele ordenou, sua voz firme, mas cheia de preocupação. Então, outra explosão ecoou do lado de fora, e as luzes se apagaram. O caos parecia interminável. Júlia sentiu um aperto no peito e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Mas foi nesse momento que algo mais impactante aconteceu. No meio da confusão, uma figura familiar surgiu e Júlia quase não conseguiu acreditar no que via. Era sua mãe, Ana. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" gritou Júlia, a confusão tomando conta dela. Ana estava pálida, com sinais de pânico nos olhos. Era um reencontro inesperado e aterrador. Eu estava aqui na reunião de entidades. Vim falar sobre a segurança do prédio." A voz nela tremia. O olhar de Diogo se tornava intenso, observando a interação entre as duas. Havia algo no ar. Atenções que antes eram apenas pessoais agora tinham uma nova camada, um novo mistério. Júlia se lembrou de algo que sempre a incomodou. A relação entre sua mãe e Diogo, as conversas truncadas, os silêncios prolongados. "Mãe, você conhece o Diogo?" perguntou, tentando entender. Ana hesitou, e uma sombra passou por seu rosto. "Na verdade, eu conheço muito bem o Diogo, Júlia. Ele é parte de uma história que você ainda não sabe", revelou Ana, com sua voz falhando. A revelação deixou Júlia paralisada. "Que história, mãe?" A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro. Nesse momento, um terceiro estrondo atingiu o prédio e os vidros explodiram em pequenos fragmentos. As pessoas ao redor gritaram ainda mais. Mas a explosão do que Ana tinha a revelar parecia muito mais devastadora. O olhar entre Júlia e Diogo dizia tudo. Uma mistura de surpresa e ansiedade. O que seria essa revelação que sua mãe escondia? E qual era a verdade por trás da conexão deles, agora exposta em meio ao caos? A certeza de que tudo estava prestes a mudar pairava no ar escuro, enquanto a cidade permanecia à mercê do desconhecido.
O que Ana revelou deixou Júlia em estado de choque. O pânico ao redor parecia pai de um pesadelo. Mas aquele detalhe sobre Diogo mudou tudo. O olhar dele, inicialmente alarmado, agora carregava uma mistura de confusão e compreensão. O ambiente estava caótico. A fumaça e o barulho das pessoas apressadas tornavam difícil focar. Mas o que a mãe tinha a dizer ecoava na mente de Júlia. Você realmente conhece o Diogo? A voz de Júlia saiu mais alta do que pretendia, trazendo atenção indesejada. Algumas pessoas pararam, olhares trocados. O pânico na sala era palpável, mas as palavras de Ana cortaram a tensão como uma faca. Sim, Júlia, muito mais do que você imagina. Diogo, ele é. Ana hesitou, a tormenta de emoções transparecendo em seu rosto. Mas um outro estrondo ressoou, como se o próprio prédio estivesse reclamando. Precisamos sair! Gritou Diogo, segurando a mão de Júlia. Ana deu um passo à frente, seus olhos buscando algo no rosto da filha. Júlia, por favor, escute! Diogo não é quem você pensa que é. Júlia se deixava levar pela urgência, mas as palavras de Ana ficaram grudadas em sua cabeça. O que a mãe queria dizer sobre Diogo? A adrenalina empurrou escada abaixo, mas o cérebro dela girava como um furacão. O corredor estava escuro, com shouts e gritos se intensificando à medida que eles desciam. Quando chegaram ao térreo, o ar estava denso e a saída se tornava um labirinto de pessoas apavoradas. Júlia sentiu uma mão fria segurando seu pulso. Era a mão de Diogo. Ele a puxou mais perto e, mesmo em meio ao tumulto, uma absurda sensação de segurança a confortava. Mas havia algo em sua expressão que a fazia hesitar. Ele parecia culpado. Júlia! Chamou Ana, seu tom agudo cortando a confusão. Eu preciso que você saiba. A verdade sobre ele é mais complicada. Sobre o que você está falando? A pergunta soou desalinhada com a realidade, mas a intensidade nos olhos de Ana dizia que era hora de uma revelação. Eu e o Diogo temos um passado, e não é apenas profissional. A voz dela tremia, e a sinceridade parecia cravada em suas palavras. Sem tempo para conversar, Diogo a puxou mais para o lado de fora. Antes que pudessem alcançar a segurança, um alarme de incêndio aumentou e uma multidão começou a se agitar. O pânico se espalhava como fogo em palha seca. Júlia se sentiu perdida novamente, e nesse momento exato, outra explosão ecoou. Dessa vez foi mais próxima. A troca de olhares entre Ana e Diogo, agora carregada de uma tensão que não fazia sentido, fez o coração de Júlia disparar. Duas figuras de seu passado colidiam numa tempestade, e a percepção disso a esmagava. O que havia realmente entre eles? E por que a mãe estava tão assustada? O caos à sua volta era ensurdecedor. Então, antes que pudesse processar tudo, alguém gritou. A bomba era apenas uma distração! Eles estão aqui! O terror se instalou completamente e a multidão vacilou entre se juntar à corrida ou continuar paralisada de medo. Diogo ficou em silêncio, seu corpo tenso e no fundo de seus olhos uma sombra de terror. Júlia, você precisa confiar em mim. Não podemos ficar aqui. Sua voz era firme, mas as palavras trouxeram um novo tipo de faísca no coração dela. Confiar em você? O nó na garganta de Júlia era um peso. Você não pode me dizer a verdade? E nesse momento, enquanto a situação se tornava quase insuportável, sentiu uma mão segura em seu braço, puxando-a em uma direção diferente. Era Ana. Fuja, Júlia. Ele não é o que você pensa.
A verdade por trás disso tudo vai te chocar. As palavras da mãe cortaram através do barulho. Mas antes que pudesse fazer sentido, uma nova explosão aconteceu e tudo desmoronou ao seu redor. O chão tremeu e ela foi arremessada para longe. O último que viu foi o rosto de Diogo, uma mistura de horror e determinação. Mas a visão de sua mãe desaparecendo na fumaça era tudo o que restava na mente de Júlia. O que estava prestes a se revelar? E qual verdade sombria conectava aqueles três? Uma nova história estava prestes a começar, e a pergunta cruel era: Júlia conseguiria sobreviver a tudo isso? A última coisa que Júlia lembrava era a explosão, o desespero no ar e a mão de Diogo segurando a dela. Então tudo escureceu. Ela acordou com um susto. O chão estava coberto de fragmentos de vidro e poeira, e a luz tremeluzia. Um peso esmagador a envolveu. A primeira coisa que viu ao abrir os olhos foi o rosto familiar da mãe, seu olhar feroz carregando uma mistura de medo e determinação. Júlia! Ana a puxou, mas a sala ainda parecia um pesadelo. Gritos ecoavam, pessoas corriam e a fumaça sufocava. Júlia se levantou com dificuldade, a cabeça girando. O que aconteceu? E o Diogo? Onde está o Diogo? As palavras saíram como um sussurro angustiado. Ele está aqui. Ana começou, seus olhos se desviando. Havia algo mais por trás daquela hesitação, um segredo que pulsava entre elas. Mas precisamos sair, agora! Júlia viu o pânico se espalhando. O teto estava desmoronando, e uma parte da parede se quebrava, expelindo fumaça e um odor insuportável. Mãe, eu preciso saber a verdade! O que você estava tentando me dizer antes da explosão? As palavras saíram com urgência. Nesse instante, outra explosão segurou seu coração em um grito silencioso. O som do metal rangendo, o espetáculo de faíscas. Tudo parecia surreal. A sala tremeu e, em meio ao caos, um grito cortou mais alto que todos os outros. Era Diogo, sua voz ecoando com uma mistura de desespero e raiva. Júlia, vem comigo. Furiosa e confusa, Júlia avançou em sua direção, mas Ana a segurou. Você não deve ir. Júlia, você não entende. A insistência da mãe parecia carregada de um peso. Ele parecia mais decisivo do que nunca. Júlia, confia em mim. Tem algo maior acontecendo. Não temos tempo para discutir isso agora. A multidão se aglomerava, a tensão crescendo. Júlia sentiu um nó na garganta. Como ela poderia confiar nele em meio a essa confusão, quando sua mãe claramente não queria que se aproximasse? E então, tudo mudou. Uma força repentina arremessou Júlia para o lado. O chão sob seus pés se abriu, uma fissura enorme se expandindo, levando pessoas e objetos junto a ela. O pânico tomou conta do ambiente, com gritos e sussurros de horror. Júlia se viu caindo e um braço a seguiu, segurando-a firmemente. Era Diogo. A adrenalina disparou. Ele a puxou, salvando-a de ser sugada pela escuridão. O que está acontecendo aqui? Júlia perguntou, sua voz tremendo. Eu não posso falar aqui. É muito complicado. Mas eu sou parte disso. Ele olhou para sua mãe, que já estava mais atrás. Ana tinha um olhar que misturava tristeza e algo mais profundo. E então a bomba caiu. Eu fui construída para isso. Fui criada para proteger as pessoas. Mas agora é uma escolha que deve ser feita. Júlia, eu não sou apenas um diretor. Eu sou uma parte fundamental de tudo isso. De sua vida, da nossa vida, ele disse. E essas palavras machucaram como um soco no estômago. Júlia parou. O que você quer dizer? A confusão fez seu coração acelerar
ainda mais. As conexões se quebravam, se uniam, e ela mal conseguia acompanhar. Júlia, eu sou seu irmão. As palavras dele ecoaram, um trovão em meio ao caos. O mundo ao redor dela parou. Não, não pode ser. A negação era palpável, uma onda de choque que mal deixava espaço para respiração. As conexões que ela havia construído, suas percepções de amor, confiança, tudo começava a desmoronar como prédio dilapidado ao seu redor. Ana fechou os olhos. A dor de uma mãe perdendo a filha se estampava em seu rosto. Não era a hora de você saber, mas era para te proteger, para te manter longe dessa realidade. Ela parecia tão perdida quanto Júlia. Mas o que significava essa revelação? Júlia olhou para Diogo com uma mistura de raiva e desespero. Como alguém podia ser tudo isso e mais? Enquanto o chão continuava a se abrir sob seus pés, a verdade pairou no ar. O que mais estava escondido nas sombras de suas vidas? O que mais Diogo e Ana poderiam estar escondendo? No meio do caos, a conexão que deveria ser um escape virou sua maior prisão. Júlia olhou para Diogo, seu coração a mil. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Eu sou seu irmão. Era uma bomba que desmoronava tudo ao seu redor. Mas antes que pudesse processar, tudo ao redor dela virou um turbilhão. O caos aumentava e a situação estava prestes a piorar. Ana gritou: Júlia, agora não é hora! E puxou a filha com tudo, afastando-a de Diogo. Mas foi nesse momento que outro estrondo abalou o prédio, maior do que todos os anteriores. Uma parte do teto desagou e um pedaço de concreto se desprendeu, caindo em direção a Diogo. Cuidado! Júlia gritou, mas era tarde demais. Diogo estava paralisado e o chão abaixo dele ruiu. Ele caiu, desaparecendo na escuridão que se abria sob seus pés. O grito de Júlia se prendeu em sua garganta. Mãe, o que está acontecendo? A pergunta saiu como um sussurro, cheia de dor e confusão. Júlia, precisamos escapar. Mas antes que pudessem dar mais um passo, uma sombra se projetou acima delas. Era um homem, erguendo-se como o espectro do caos, sua presença impondo um silêncio repentino. Ele olhou diretamente para Júlia. Você não pode ir ainda. A voz dele era profunda, carregada de uma gravidade que congelou a sala. Ele tinha um olhar penetrante, uma mistura de raiva e determinação. A verdade sobre Diogo não é a única coisa que você precisa saber. Júlia se virou em direção a Ana, seu coração disparando. Quem é ele? Ele é... Ana começou, mas o homem a interrompeu. Eu sou o responsável por tudo isso. As palavras saíram como uma facada no ar. E se você não entender a verdade, não sairá viva dessa. A tensão cresceu palpavelmente e todos ao redor, mesmo no desespero, pararam para ouvir. Você está mentindo! Júlia disparou, uma onda de revolta crescente. Não podia ser verdade. O que mais poderia estar escondido? Não tô mentindo e não temos muito tempo. O homem avançou e a multidão atrás delas começou a se agitar novamente. Diogo não é apenas seu irmão. Ele faz parte de um plano muito maior. Um jogo que você não entende. Ana se virou para ele com um olhar de reprovação. Você não pode envolver minha filha nisso. Mas eu já envolvi, Ana. É tarde demais para isso, ele retrucou, a frustração em sua voz aumentando. Júlia sentiu um aperto no peito. A conexão entre eles estava se estendendo, ligando fio a fio seu passado a algo sombrio e desconhecido. Que plano? Que jogo? A pergunta escapuliu entre os arrepiantes ecos do prédio em desmoronamento. O homem hesitou por um momento,
talvez encarando o peso de suas palavras. Um jogo de poder, Júlia. Um que envolve muito mais do que você imagina. Diogo não é um simples diretor, e sua família não é o que parece. O chão tremeu mais uma vez, e a fumaça tomou conta do lugar, obscurecendo a visão. O caos se intensificou. Não temos tempo para isso. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Júlia olhou para o que restava de Diogo no burburinho da confusão, e seu peito apertou. Onde ele está? O que você fez com ele? Ele pode estar em perigo, mas é a verdade sobre você que realmente importa agora. Você foi criada para isso, Júlia. Para ser parte dessa história. As palavras caíram como um raio em sua mente. Parte do quê? O que você está dizendo? O jogo, a luta pelo poder que decidiu o futuro de muitas pessoas. Você não é uma mera espectadora. Você é a chave. O pânico tomou conta. E a intensidade daquelas revelações fez o mundo ao redor dela desmoronar. Antes que pudesse distinguir o que tudo aquilo significava, ela ficou paralisada. A chave para o quê? E antes que a resposta viesse, outra explosão sacudiu o prédio e tudo começou a desmoronar. A última coisa que viu antes do colapso foi o olhar de Ana, cheio de terror e dor. O tempo parecia ter parado, e neste caos, uma única certeza a preenchia. Tudo estava prestes a mudar, e a verdade estava mais perto do que nunca. Mas a que custo? Júlia olhou para Diogo, e todas as palavras dele pareciam reverberar em sua mente. Sou seu irmão! Era como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Ela não conseguia processar. Imediatamente, uma nova explosão ecoou e o prédio tremeu violentamente. As luzes piscavam e as paredes pareciam querer jogar tudo pro lado. Mãe, o que você está escondendo? A voz de Júlia era um misto de desespero e indignação. Ana, ao seu lado, parecia paralisada, perdida entre as revelações. O olhar dela era de um misto de pânico e fragilidade. Júlia, agora não é a hora. Precisamos sair. Ana puxou a filha, mas naquele instante outro estalo envolveu o ambiente. O homem que antes falava, agora também estava apavorado, seus olhos fixos na direção de uma porta que levava à saída. Sigam-me! Ele gritou, e algo em seu tom indicava que ele sabia muito mais do que estava disposto a compartilhar. Não! Espera! Gritou Júlia, mas o caos já estava gritando por ela. As pessoas ao redor começavam a correr e as sirenes ecoavam cada vez mais alto. Assim que se moveram em direção à saída, uma nuvem de fumaça irrompeu, engolindo tudo em torno deles. O calor tornava-se insuportável e a escuridão limitava a visão. Júlia sentiu um pânico crescente. Diogo! Gritou, mas a multidão a separou dele. O coração batia frenético. Sua mente girava em um turbilhão de perguntas. O que ele queria dizer? Como poderia ele ser tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante? A verdade sobre ele a consumia. Ana segurou a mão da filha com força e tudo girava. Mas então um momento de calma. Uma porta se destacou, aberta, e o homem a empurrou com urgência. Vamos! Ele se virou, e a expressão em seu rosto dizia que tudo estava prestes a mudar de novo. Com um empurrão, Júlia e sua mãe entraram. Porém, o que viram ao atravessar a porta era inimaginável. Uma sala repleta de computadores, monitores piscando e um controle central como algo tirado de um filme de ficção. A tensão apertou. O que é isso? Júlia perguntou, o medo tomando conta. Isso é o centro de comando. Aqui é onde todo o plano se concretiza. A questão, Júlia, é que você faz parte dele.
O homem afundou suas mãos no teclado, sua expressão agora séria e carregada. Precisamos acessar os dados antes que tudo desabe. Diogo está em perigo. A palavra perigo ecoou pelo coração de Júlia, e então uma nova imagem surgiu em sua mente. O olhar de Diogo, paralisado, sem entender. Me explique, o que você está escondendo? O que ele tem a ver com isso? Suas palavras saíam rápidas e impiedosas, mas a verdade surgia a cada instante. O que você precisa entender, Júlia, é que Diogo e eu não somos apenas cidadãos comuns. Estamos envolvidos em uma batalha que vai muito além do que imagina. Uma seita secreta, um plano que envolve sua vida e escolhas que você nunca fez. O homem parecia ganhar força com suas revelações. Mas o que ele disse a deixou ainda mais confusa. Ela olhou para a mãe, buscando alguma confirmação, mas Ana estava congelada, como se soubesse mais do que estava disposta a compartilhar. Mãe, por favor, diga-me a verdade! A urgência a empurrava. Era como se tudo estivesse desmoronando ao redor. E tudo o que ela queria era entender. Então a tela à frente deles começou a piscar de forma frenética. O que é isso? Júlia gritou. Mensagens em código começaram a se espalhar pela tela, e uma contagem regressiva surgiu, ameaçando dar fim a tudo. É isso! Eles estão vindo! O homem gritou, e Júlia sentiu um gelo na espinha. Um alarme soou, e a sala que antes parecia um abrigo, agora se transformava em uma cela. Mas a revelação final ainda estava por vir. Eu sou seu verdadeiro pai. O homem disparou, e essa nova onda de choque a atingiu como um golpe. Com a certeza assoladora, veio a dúvida imensurável. O que mais ela não sabia? E como tudo isso se conectava, enquanto a contagem na tela seguia impiedosa, esgotando seu tempo. A verdade estava quase à frente, mas o custo de conhecê-la poderia ser sua própria vida. E no meio de tudo isso, uma certeza ficou evidente. Ela tinha que fazer escolhas, e cada escolha poderia levá-la a um destino diferente. O que estaria preparado para ela? Júlia olhou para a tela, a contagem regressiva ameaçadora, como se cada segundo a levasse mais perto do precipício. Espere! O que você quer dizer com ser a chave? Sua voz tremeu, cheia de desespero. O homem, com um olhar intenso, parecia medir suas palavras, mas a explosão de luzes e alarmes tornava tudo ainda mais caótico. Você precisa entender, Diogo não é apenas seu irmão. Ele é a única ligação que temos para reverter todo esse plano. O desespero em sua voz fez Júlia parar, mas as perguntas apenas se multiplicavam. Como assim revertê-lo? O que nós, você e Diogo, tem a ver com isso? A intensidade do clima aumentava, e Ana, que estava a poucos passos atrás, começou a chorar silenciosamente. A tensão entre elas era palpável. Júlia, não é seguro aqui! Nós temos que sair! Mas a urgência dela apenas deixava Júlia mais confusa. Justo quando ela ia protestar novamente, um enorme estrondo ecoou. O prédio estava desmoronando em volta delas, e elas eram empurradas pela força. O homem agarrou o braço de Júlia e a puxou, mas ela não conseguia desviar o olhar da tela, onde a contagem seguia firme. É agora! Vamos! Ele gritou, mas a voz dele soava distante. Não! O que você quer dizer com tudo isso? Júlia, se debatendo, puxava sua mão, tentando se soltar. E então, como em um filme de terror, a tela à frente revelou uma imagem que a paralisou. Era uma filmagem dela e Diogo, em várias reuniões, mas com um detalhe grotesco. Várias falas editadas,
e um brilho nos olhos de Diogo que parecia mais do que apenas profissional. "Eles estão te monitorando", gritou o homem, mas a palavra monitorando cortou o ar como uma lâmina. O que seria isso? Uma sensação de traição começou a se espalhar pelo peito de Júlia. "Júlia, é a verdade. Você não entende. Ele não é só seu irmão. Vocês têm uma conexão que vai além do sangue." O homem a empurrou. Ela olhou novamente para a tela, e o que viu a deixou em choque. Uma cena em que uma outra mulher, uma mulher que se parecia incrivelmente com ela, era forçada a assinar documentos em uma sala semelhante àquela, cercada por homens em ternos escuros. "Não, estes não podem ser nossos pais." A verdade explodiu em sua mente. Sua realidade tinha sido uma farsa, uma construção cuidadosamente orquestrada. Não pode ser! O nó no estômago dela cresceu como um murro, a dor física a puxando para baixo. Era uma revelação devastadora. E o que mais ela não sabia? Sim, Júlia, você está conectada a isso. E Diogo, ele não sabe tudo, mas é fundamental para sua segurança agora. O homem finalmente pareceu se abrir, mas a urgência se transformou em pânico. O chão sob eles começou a rachar mais uma vez. "Precisamos sair, já!" Ana gritou, angustiada. Mas antes que pudesse puxar Júlia, o homem lançou um olhar para a porta. O tempo estava se esgotando. Júlia sentiu suas pernas fracas, como se estivesse prestes a desabar. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e uma figura emergiu. Era Diogo, mas não era o Diogo que ela conhecia. O olhar dele estava gelado, os traços marcados por um misto de raiva e algo que parecia uma traição. "Por que você não me contou?" ele perguntou ao homem, sua voz cortante. A cena congelou. O pânico em torno de Júlia parecia invadir sua mente. "Diogo, você sabia?" A pergunta saiu como um sussurro. "Você estava envolvido nisso, não estava?" Olhar direto para ele apenas trouxe mais confusão. "Tudo o que eu fiz foi para protegê-la." A fala dele soava desespero, mas Júlia não conseguia mais distinguir o que era proteção e o que era manipulação. O homem olhou para Diogo, então para Júlia, o caos se intensificando. "Você precisa decidir agora", gritou o homem. "Você não pode mais ficar no escuro. Tudo isso está prestes a acabar." E então, uma nova explosão abalou o prédio. A luz cortou. O grito de Júlia se misturou com o som dos escombros desabando. No meio da queda, a verdade que ela temia se consolidava em sua mente, quase ensurdecedora. A vida dela nunca fora o que parecia. O que mais poderia estar escondido em um mar de mentiras? E enquanto a fumaça a envolvia, a única certeza que restava era que ao sair dali, tudo seria diferente. E com um último olhar para Diogo, a pergunta queimava em sua garganta. Quem ele realmente era e quais segredos ainda estavam escondidos da verdade dela? A última coisa que Júlia lembrava era a explosão, o desespero no ar e a mão de Diogo segurando a dela. Então tudo escureceu. Acordou com um susto, o chão coberto de fragmentos de vidro e poeira envolta em um caos. A luz tremeluzia à sua volta, fazendo as sombras parecerem dançar. O peso daquela realidade desmoronando parecia esmagá-la. "Mãe!" gritou, olhando para Ana, que estava a poucos passos, com uma expressão de pânico. "O que aconteceu? E o Diogo?" "Ele está aqui", Ana começou, mas perdeu a coragem ao olhar para a porta em que Diogo tinha desaparecido. "Precisamos sair, rápido." A voz dela tremia, a urgência clara. "Não podemos deixá-lo." Júlia insistiu, mas já estava sendo puxada pela mãe em direção à saída.
estavam prestes a cruzar a porta quando um grito agudo e familiar ecoou atrás delas. Júlia! Era Diogo, com os olhos arregalados e a expressão entorpecida. Ele estava coberto de poeira, mas não era só isso que a fazia olhar para ele com desconfiança. Havia um ar de tensão, algo que ela não conseguia colocar em palavras. Vem comigo! Ele gritou, estendendo a mão. Por quê? O que está acontecendo? A confusão no coração dela cresceu. Cada batida, um martelo de incertezas. É a única maneira. Eu preciso que você confie em mim. O pânico se acumulava em cada palavra dele. Algo não se encaixava. Enquanto ela hesitava, o homem que estava com ela se virou, encarando Diogo com um olhar acusador. Você não pode deixar ela ir. Júlia olhou para o homem, o pavor em seus olhos, e então voltou a olhar para Diogo. Eu não entendo o que tudo isso significa. Quem é você realmente? O nó na garganta dela era quase insuportável. Ele é um mentiroso, acusou o homem. Você não sabe quem tem à sua frente. Eles estão se aproximando, Diogo disse, um tom de desespero na voz. Precisamos ir agora. Para onde, Diogo? O que está acontecendo? As perguntas fervilhavam na cabeça dela. E então, enquanto o caos se desdobrava, as luzes piscaram intensamente e tudo parecia desligar. Um silêncio profundo. Então um estrondo físico. O prédio estava desmoronando, a estrutura se quebrando em pedaços. A fumaça envolveu tudo, e Júlia foi empurrada para fora do prédio pela onda da destruição. Ela se levantou, com o cabelo emaranhado e vestígios de calor na pele, tentando recuperar a respiração. Olhou para trás. O prédio estava em colapso, nuvens de fumaça subindo em direção ao céu. As sirenes uivando, o ar estava denso com o cheiro da destruição. E quando tudo parecia calmo, uma voz ecoou, cortando o silêncio que se seguiu ao caos. Era um grito que fez o coração de Júlia parar. Não acredite nele! Analisando a fonte, ela percebeu que era sua mãe, Ana, que gritava de alguma posição distante. A expressão de Diogo havia mudado. Um misto de dor e raiva transpareceu em seu rosto. Você não pode acreditar no que sua mãe está dizendo. Ele se virou para Ana. Você não pode fazer isso! E nesse momento algo na voz dele fez o sangue de Júlia congelar. Eu não sou apenas seu irmão. Eu sou o seu rival. As palavras dele caíram pesadas no ar. E antes que ela pudesse processar, Ana gritou. Ele não é seu irmão de verdade. Ele é um agente rival em um jogo muito maior, Júlia. O que você realmente é? Um peão em uma guerra que você nem sabe que está acontecendo. A revelação cortou através da confusão, e Júlia se viu paralisada. A conexão que ela pensava que tinha se desfez em pedaços. A verdade não era só uma mentira, era um enigma mais profundo. O chão pareceu abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. O caos ao redor dela se tornava insignificante, e enquanto a fumaça a envolvia, a única certeza foi a de que tudo o que ela acreditava era uma construção de mentiras, e a verdade estava prestes a engoli-la inteira. Será que ela conseguiria escapar da armadilha em que sua vida se transformou? Assim que a escuridão a cercou novamente, uma coisa ficou clara. Ela precisaria enfrentar tudo de uma vez. Júlia olhou para a tela, a contagem regressiva ameaçadora, como se cada segundo fosse um convite ao desespero. Espere! O que você quer dizer com ser a chave? Sua voz tremia, carregada de medos e incertezas. O homem, aquele desconhecido que parecia saber mais do que queria revelar, olhou no fundo dos olhos dela. Você não pode entender agora, Júlia. Mas se não fizer isso, tudo o que você ama estará em jogo.
O coração de Júlia disparou, e o ambiente ao redor parecia mergulhar em uma neblina densa. Do que você está falando? O desespero começou a se infiltrar em sua voz. Ana, sua mãe, estava em um canto. A expressão dela misturava dor e terror. Essa não é uma simples guerra. Isso é sobre poder, controle, e você faz parte disso de uma forma que você nunca imaginou. O homem insistia, mas as palavras não faziam sentido. Se você quer que eu acredite, precisa me contar a verdade. O nó na garganta de Júlia cresceu, sufocando um pouco mais a cada palavra. O desespero da situação fazia tudo parecer mais intenso. Nesse instante, um som ensurdecedor ecoou. O prédio tremia, como se estivesse prestes a se despedaçar em 1000 pedaços. Júlia se virou para Diogo, que agora surgia entre as sombras da fumaça. A expressão ainda mais intensa. Júlia, vamos sair agora! Mas havia algo em sua voz que deixou Júlia congelada. Você não pode ir com ele! O homem rugiu, apontando para Diogo, e a evidência de uma luta interna se formou em seus olhos. Ele não é quem você pensa que é. É um agente duplo. A afirmação cortou o ar ao redor. A tensão era palpável. O que você está dizendo? Júlia abriu os olhos, incrédula. Diogo, você é isso? Não, eu não sou. Vou provar para você. Ele estendeu a mão, mas o grito da mãe ecoou novamente, mais alto que antes, arrastando a atenção de Júlia. Ele está mentindo, ele não é seu irmão. Ele é uma ameaça. Ana gritou, o desespero a fazendo parecer desesperada. As luzes começaram a piscar de novo, intensificando o caos, e o edifício tremia sob seus pés. Tiago, não faça isso! Uma nova voz emergiu da escuridão. Era uma mulher que Júlia nunca tinha visto, mas algo sobre ela parecia familiar. Você não pode deixar o passado decidir seu futuro. Nos olhos dela havia uma firmeza que a fez calar, uma mistura de dor e esperança. Quem é você? Júlia perguntou, a confusão aumentando. O instinto lhe dizia que havia algo mais profundo em jogo. Eu sou sua irmã. A revelação caiu como uma bomba. E Diogo é o meu rival, não seu irmão. O olhar dela fazia o tempo parar. Júlia se sentiu puxada para um abismo de confusões. Diogo olhou para a mulher, seu rosto se contorcendo entre dor e reconhecimento. Clara, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na Europa? Eu não ia deixar você nesse jogo de poder. Temos um legado a proteger. Ela gritou, e suas palavras pareciam ecoar em toda a sala, trazendo uma gravidade que fazia a pulsação de Júlia acelerar mais. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que a deixava tonta. O que vocês estão falando? O que é esse legado? Porque eu sou parte disso? Porque você é a chave para tudo isso, Júlia. Clara gritou, a emoção transbordando. Seu desenvolvimento, suas habilidades. Nós precisamos lutar contra isso juntos. Não deixe que sua mãe te manipule. Ela esconde segredos sobre a nossa família. A confusão tomou conta, e Júlia sentiu um frio na espinha. Mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. O que Ana estava escondendo? Júlia, ouça! Ana estava quase em lágrimas. Sua vida é muito mais complexa do que imagina. O que somos está em jogo. E você precisa escolher, mas agora. Enquanto a tela exibia a contagem regressiva frenética, um novo estrondo estremeceu o prédio, fazendo a fumaça se intensificar. O tempo estava se esgotando, e o futuro ficava mais nebuloso a cada segundo. Júlia olhou para todos os rostos ao seu redor, cada um com suas verdades e mentiras, suas lealdades e traições. Qual era o verdadeiro caminho? E quem realmente estava do seu lado? Com um último olhar nervoso entre eles, tudo parecia prestes a se desvelar.
mas a única certeza que ela tinha era de que nada seria como antes. A escolha estava nas mãos dela, e cada decisão levaria a um destino diferente. Júlia estava paralisada. As revelações a bombardeavam como uma tempestade. Você, minha irmã? O nó na garganta dela parecia um peso insuportável. Todos os sentimentos confusos que cercavam Diogo começaram a se transformar em angústia. As explosões ao fundo pareciam ecoar a própria confusão da vida dela. Sim, Clara é sua irmã! Ana gritou, sua voz cortando através do caos. O tempo estava acabando. Júlia sentiu seu coração acelerar. Mas por que ninguém me contou isso antes? A frustração acumulada era evidente. O que mais você escondeu de mim? É complicado, Júlia, Ana respondeu, seu tom desesperado. Estamos em um jogo muito maior do que você imagina. Você precisa escolher de que lado vai ficar. Júlia olhou para Diogo, e em seu olhar havia uma mistura de dor e determinação. Eu não quero fazer isso. Eu só quero sair daqui. As luzes estavam quase extintas, e o alarme soava como um grito angustiante. Precisamos ir, agora! Diogo exclamou, puxando Júlia pela mão. Não, você não pode simplesmente me arrastar sem me explicar. A tensão da situação era insuportável. O homem que os observava fez uma pausa e, com um olhar grave, se aproximou. Júlia, você precisa entender a verdade completamente. O que está em jogo vai muito além do que você consegue ver. Chega! Júlia gritou, sua voz ressoando no caos. Eu não posso confiar em você. Minha vida foi uma mentira até agora, e não sei em quem posso confiar. Sua respiração estava ofegante, mas ela não poderia retroceder. Então, o que parecia um epílogo começou a se desenhar. Sussurros, rostos conhecidos e a verdadeira essência do que buscava a cercaram. Neste tumulto emocional, uma luz brilhou no coração dela. Uma certeza. Eu sou quem eu decido ser. As peças estavam se unindo. Com a força de uma tempestade, ela olhou nos olhos de Diogo. Se você realmente quer que eu confie em você, prove! Prove que você está do meu lado. Com um gesto decidido, ela dirigiu a atenção para Clara. E você? O que está fazendo aqui? O que realmente quer? Clara, com lágrimas nos olhos, começou a explicar. As palavras dela eram como flechas certeiras. Vou te proteger. O mundo que você conhece é apenas a superfície. Você é a chave para impedir que todos esses planos malignos se concretizem. Juntos, podemos acabar com isso, mas precisa de sua coragem. O edifício sacudia, mas a força nas palavras de Clara trouxe um pouco de certeza ao coração de Júlia. Ela respirou fundo, colocando um pé na direção da saída. Então vamos, eu quero saber a verdade e quero lutar por ela. A fumaça continuava a girar ao redor delas, mas agora Júlia sentia que tinha um propósito. Eu sou parte disso e não vou me esconder. Vamos parar essa destruição. As palavras saíram com força e ela deu um passo adiante. Sim, vamos juntos! Diogo concordou, o olhar dele agora cheio de determinação. Mãe e filhas passaram por Diogo, unidas por um laço que a verdade havia finalmente revelado. A porta estava aberta, mas a retumbante explosão de luz e som a chamou para dentro. O jogo não acabou! O homem gritou. Vocês não entenderam! A batalha está apenas começando. Com um último olhar, Júlia se virou para a sala. Agora, um eco de possibilidades. Enquanto as sombras dançavam e o caos reinava lá fora, uma nova certeza a preenchia. Ela escolheria seu próprio caminho, mudaria seu futuro
e desafiaria o destino. Então, em um momento entre a luz e a escuridão, a primeira decisão foi feita. Elas saíram juntas, o sol resplandeceu em seus rostos e a sensação de liberdade tomou conta. A batalha estava por vir, mas agora Júlia tinha uma família e, mais importante, a verdade ao seu lado. E assim o ciclo de incertezas e medos dava lugar a um novo capítulo. Mas o futuro, tão brilhante quanto incerto, ainda esperava para ser escrito. E aí, o que você achou desse desfecho? Se você quer saber mais sobre o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. Folheie e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história emocionante. O momento é agora! Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.